O Oklahoma City Thunder lidera o Oeste e tem números avançados impressionantes. Eles têm a melhor defesa da liga e podem quebrar o recorde de vitórias na temporada regular da NBA estabelecido pelo Warriors, o que talvez eu tenha previsto antes da temporada. O Oklahoma City Thunder vai quebrar o recorde de vitórias da NBA este ano. Eles teriam que vencer 74 jogos e perder 8. O mais impressionante é que fazem tudo isso sem Jalen Williams, jogador de nível All-NBA. E as coisas podem ficar ainda mais assustadoras para o resto da liga em relação ao Thunder depois desta temporada. E é simplesmente louco pensar que um time que tem sido tão bom quanto eles foram no último ano, com algumas mudanças, eles podem melhorar ainda mais. Antes, vamos falar sobre esta temporada. O principal é que esta defesa sempre foi excelente, inclusive no ano passado. O Thunder lidera o ranking defensivo da liga este ano, mas isso não reflete totalmente seu desempenho. A diferença defensiva entre Oklahoma City, líder do ranking, e o Denver Nuggets, segundo colocado, é tão grande quanto entre o segundo e o terceiro. Os Nuggets e a 20ª melhor defesa da liga, que é o Milwaukee Bucks. O Thunder se destaca na defesa porque faz tudo certo, superando outros times. Eles lideram a liga em não ceder pontos em rebotes ofensivos. Eles lideram a liga em não ceder pontos em contra-ataques, cometem poucas faltas, dão poucos lances livres e perdem pouca posse de bola. Eles são uma equipe de defesa de elite e, por sinal, também tem um dos 5 melhores ataques da liga. Este é um time historicamente excelente, mesmo sem Jalen Williams jogando no início da temporada. Shai Gilgeous-Alexander, claro, parece ótimo vindo de uma temporada de jogador mais valioso. Ele também consegue descansar em metade dos quartos períodos nesta temporada. Parece que em quase todos os jogos que o Oklahoma City joga, eles estão tão na frente que ele simplesmente não precisa estar em quadra no quarto período. O Chet Holmgren deu um passo à frente sem Jalen Williams em quadra. Eles têm uma profundidade incrível. Joe Mitchell apareceu do nada e virou esse armador incrível para eles. E eles são, indiscutivelmente, até o momento desta gravação, assumindo que Jalen Williams volte e esteja saudável, os favoritos para conquistar o título mais uma vez nesta temporada. Já sabíamos disso no início do ano, mas uma dúvida era como seria o futuro do Thunder. Esse time tem um futuro incrível com o núcleo jovem de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren, e isso está correto. Mas eles também pagaram muito a dar esses 3 caras nesta off-season. Eu e outros fizemos vídeos sobre como isso pode limitar o futuro deles. Você tem grandes jogadores e quer pagá-los. Mas a estrutura de pagamento da NBA nos últimos anos... A maioria dos times da liga está muito preocupada em ter 3 jogadores com contrato máximo em seu elenco, que é o caso do Thunder, porque isso simplesmente torna mais difícil, sem entrar em todos os detalhes, montar bem o restante do elenco. Então, havia um argumento a ser feito de que no ano passado e neste ano foram as melhores versões do Thunder. Porque caras como Lou Dort, Isaiah Hartenstein e Alex Caruso, que são relativamente caros, vão ter que ir para outros lugares para que o Thunder consiga manter seu núcleo. 3 desses caras, incluindo Chet, Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams. Esse era um pensamento comum e fazia sentido. E embora isso seja definitivamente uma simplificação exagerada de como a montagem de elenco funciona na NBA moderna, na maioria das vezes é verdade, mas o Thunder encontrou uma solução. Eles acumulam escolhas de draft há temporadas, mesmo enquanto draftavam jogadores como Chet e Jalen Williams, continuaram adicionando peças em todas as movimentações. E a principal coisa que isso permite é ter contratos de novatos com custo controlado no seu elenco. A Point Fees é a principal forma de montar um time competitivo em torno dos 3 contratos máximos do elenco. Ao analisar a folha salarial, nota-se os 3 grandes contratos e também jogadores essenciais para a rotação, ganhando basicamente nada em comparação ao tamanho do teto salarial da NBA. Essa é basicamente a única forma, na NBA atual, de ter um elenco profundo junto com estrelas no topo, como faz o Thunder. Você precisa garantir não só que vai draftar bons jogadores, mas também que eles se encaixem em um papel e contribuam imediatamente, enquanto estão nesses contratos de calouro. E o Thunder, embora você possa certamente ficar nervoso com um deles, o número geral em termos de quanto dinheiro você está pagando para esses caras. Mais 2 possíveis problemas de lesão com alguém como Chet, e agora estamos vendo Jalen Williams começar o ano machucado também. A melhor forma de combater isso é ter todas essas opções, e foi exatamente o que o Thunder fez. Já sabíamos disso ao entrar na temporada, sabíamos que Oklahoma City seria bom, sabíamos que eles tinham 3 grandes contratos e escolhas de draft para seguir reforçando o elenco, mas isso colocaria muita pressão sobre a capacidade deles de continuar escolhendo muito bem no draft.
O que a gente não sabia era o quão altas algumas dessas escolhas de draft poderiam ser e o quanto. Isso pode mudar totalmente o potencial do Oklahoma City nas próximas temporadas, já que essa era a suposição. Todas essas escolhas extras que o Thunder tem estariam no meio da primeira rodada. Ou, obviamente, a própria escolha deles seria bem no final da primeira rodada. Assim, você pode eliminar um bom jogador de apoio que defenda e arremesse um pouco. Você só consegue um quarto grande jogador com salário baixo se acertar muito no draft, como fez o Thunder recentemente. Mas, estatisticamente falando, é muito improvável que fora da loteria você consiga algum tipo de jogador estrela. Isso vai tornar essa situação insustentável para o resto da liga. O que mudou para esta temporada é onde algumas dessas escolhas extras de Oklahoma City podem ficar no draft. Eles têm 2 escolhas para esta temporada e, dependendo de onde elas caírem, eles podem realmente fazer isso. Tipo, seja lá o que for além de uma dinastia para Oklahoma City. A primeira escolha, e a mais preocupante, se você é o resto da liga, é a do LA Clippers. Um time dos Clippers que é velho, que está quebrado, que está lesionado. Eles devem a escolha de primeira rodada de 2026 sem proteção ao Oklahoma City Thunder. E até o momento desta gravação, não é improvável que essa escolha se torne uma das 5 primeiras, uma das 3 primeiras, talvez até a primeira escolha geral do draft. Isso agora é real para Oklahoma City, que tem seu núcleo de 3 jogadores e muita profundidade no elenco, e eles poderiam simplesmente adicionar a primeira escolha geral em uma classe de draft absolutamente recheada de talentos. Isso seria um cenário sem precedentes. Nunca aconteceu de as coisas se alinharem assim, com um time jovem historicamente ótimo, também conseguindo a primeira escolha geral em uma classe de draft cheia de talentos. E para ser honesto, se isso acontecer, se esse cenário se desenrolar em Oklahoma City, talvez a gente comece a ter um problema de falta de equilíbrio competitivo dentro da liga. Tudo depende do desempenho da primeira escolha geral, certo? Mas esse é um time campeão comprovado, adicionando o melhor ativo custo-benefício que você poderia adicionar, que é uma ótima primeira escolha geral. Isso também ajuda eles mais do que qualquer outro time, porque eles têm esses contratos gigantes e vão contar mais do que qualquer outro time na liga. Ativos com custo controlado, um cenário inacreditável se desenrola. Ao contraponto é que os Clippers não têm razão para serem ruins. Eles montaram um elenco que deveria ser competitivo ao longo da temporada, comparado a outros times incentivados a serem ruins, como Washington, Indiana, Nets e Dallas. Entrando potencialmente nessa conversa, os Clippers realisticamente deveriam sair desse começo lento de temporada porque eles não têm sua escolha. Não há razão para eles serem ruins, já que outros times vão perder de propósito. Mesmo com uma pequena chance de conseguirem uma das 3 primeiras escolhas em uma classe talentosa, e também com a forma como as probabilidades da loteria foram niveladas, vimos Dallas no ano passado sair da 11ª posição até a primeira e Oklahoma City continuando a ter chances. Ter opções entre as 3 ou 5 primeiras assusta o restante da liga. E essa não é a única escolha alta que eles podem adicionar, pois também tem acesso à escolha do Utah Jazz nesta temporada, além da própria. Agora, isso pode parecer ainda mais assustador do que a escolha dos Clippers, mas felizmente essa é uma escolha protegida no top 8. Se Utah ficar entre os 8 primeiros, o Oklahoma City não recebe a escolha e nada é transferido. Se Oklahoma City não receber essa escolha este ano, ela simplesmente desaparece. A obrigação é extinta, eles não precisam mais se preocupar com isso. Ainda pode haver um cenário em que Utah supere as expectativas ou tenha azar na loteria, como nas últimas temporadas. O Thunder ganha uma escolha top 10 nesta forte classe, 9ª ou 10ª no geral. Engraçado que eles só têm acesso a essa escolha porque o Jazz despejou o salário de Derek Favors no Oklahoma City Thunder. É louco se tornar a 9ª escolha em uma classe de draft tão boa. E de novo, eu realmente não consigo exagerar o quão perfeitamente essa situação pode se alinhar para o Oklahoma City. Um time caro, comprovado candidato ao título e, sinceramente, até acima desse nível. Um time que conquistou um título e, durante a temporada regular, continua sendo um verdadeiro gigante. Eles estão destruindo times noite após noite. E tudo que eles precisam para seguir avançando e justificar pagar tanto a esses 3 caras é obter ativos de custo controlado. Isso é o que qualquer torcedor do Oklahoma City Thunder desejaria agora. Ou, na diretoria, é seguir obtendo escolhas altas. As escolhas extras deles viram escolhas altas. Jogadores que vão ajudar o time e terão salário controlado por 4 temporadas. Se isso acontecer, Oklahoma City pode ficar com a primeira e a 9ª escolhas no draft após ganhar o título e teria muitas opções. Eles poderiam trocar a primeira escolha geral pelo Giannis se quisessem, mas não faria sentido pela estrutura salarial e seguir construindo o elenco desse time. Ter tantas opções assim
torna quase impossível para outros times competirem com esse time de Oklahoma City. Exceto por lesões e outras variáveis, ainda é cedo na temporada e não sabemos onde essas escolhas vão terminar. O Thunder pode terminar com a 13ª escolha no draft e não pegar a do Jazz, o que talvez nem seja tão relevante. O simples fato disso ser possível já assusta o restante da liga.